O texto áureo diz a doença de rei Zedequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Zedequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andeis diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei esta cidade. E isto te será por parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Somente até aí. Podeis tomar os assentos. Nós vemos, irmãos, esse rei, que era rei de Judá, e sempre os sírios atacavam essa cidade para tomar, para destruir, porque essa cidade era uma cidade que pertencia ao Senhor, e por isso que o inimigo da Síria atacava várias vezes essa cidade, e esse homem, rei Zedequias, durante 29 anos, ele reinou na presença do Senhor. Ele fez tudo aquilo que era perfeito aos olhos do Senhor. Então, por Deus dar muita vitória a ele, em Crônica nós vamos encontrar que ele ensoberbeceu. A soberba entrou no coração desse rei. E nós vemos que as Escrituras diz que Deus abate quem é soberbo. Olha, irmão, preste atenção na situação deste homem, um homem que andava 29 anos perfeito na presença do Senhor. Será que eu e você consegue viver pelo menos uma semana perfeitinho na presença do Senhor? E olha que a Bíblia não é mentirosa. Está dizendo que ele reinou 29 anos perfeito. E por isso, nós vamos ver que ele sempre fez a vontade de Deus. Fez sempre aquilo que era certo, aquilo que agradava ao Senhor, irmãos. Ele estava ali fazendo as coisas certinhas, estava agradando ao Senhor. Mas quando ele deixou a soberba entrar no seu coração, ele foi atingido por uma enfermidade, e nós acabamos de ler que essa enfermidade é uma enfermidade de morte. Amém, irmãos? Vamos prestar atenção na palavra. Uma enfermidade de morte. E
Deus enviou o profeta para dar uma palavra para aquele homem que estava doente. Eu já vi muito na minha caminhada alguém dizer assim, ó, fulano está doente, toma cuidado no que você vai falar lá. Ué, as coisas não é pela direção e pela vontade de Deus, não. Nós temos que ser travado por alguém, porque nós temos que ter a consciência, irmão, que está escrito que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. Então, se você está na direção do Espírito e o Senhor mandou tu falar, tu tem que falar. Mesmo que alguém ache que a palavra é dura, que a palavra é pesada, que a palavra é isso, não, irmão. Se é o Senhor que está mandando falar, fale, porque é para o bem da pessoa. E você vê que o profeta foi enviado pelo Senhor, entrou até onde o rei estava doente e diz: ó rei, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta, ele diz assim, diz o Senhor, mas ele não explicou, o doente falou assim, não, rapaz, se tu não botar a tua casa em ordem, Deus vai te matar, não, ele só deu a palavra, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Olha, irmãos, um homem que andava perfeito, tem muita gente se enganando no evangelho, o que adianta? Eu até hoje estar perfeito na presença do Senhor, amanhã eu começar a vacilar. Não vai adiantar esses anos todinho que eu estava no evangelho. É o que esse rei fazia, ele agradava a Deus de todo o seu coração, mas ele deixou a soberba ou eu entrar no seu coração. É um perigo, irmão. Aí Deus lançou a enfermidade. Mas Deus ainda mandou o profeta dizer duro para ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E foi embora. Quando ele foi embora, o que esse Zedequias fez? Senhor, lembra-te que andei perfeito em sua presença. Chorou muitíssimo, derramou as suas lágrimas. Irmão, Deus conhece o poder das lágrimas. O poder das lágrimas, quando uma pessoa começa a chorar, irmão, ela está se arrependida, se arrepende daquelas coisas, ou daquele mal que entrou no seu coração contra o nosso Senhor. Porque Deus, irmão, Ele não vai dividir a glória dele comigo nem 1%. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém aqui, nem 1%zinho. Saca de quê, irmão? Nós temos defeito. E muitas das vezes nós deixamos se orgulhar. Muitas das vezes deixamos, esse orgulho querendo nos exaltar. Irmãos, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós não precisamos estar querendo se exaltar, porque isso vai prejudicar nós mesmos. Quanta gente, irmão, soberba existe no evangelho, com seu nariz em pé, com tantas atitudes. Aí você vai ver que Deus não está se agradando dessas atitudes dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus, Ele ensina o quê? Aprende de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. A Bíblia vai me ensinar
que eu tenho que olhar para você e ver você superior a mim. A gente não pode deixar se levar, igual muitos se deixam por aí, porque tem uma condição melhor, ou porque tem um cargo eclesiástico melhor, ou porque mora em certo lugar, e muitas coisas, né? Tem gente que se deixa exaltar porque acha que tem um carro mais bonito do que o outro, que tem uma condição melhor do que o outro, e acha que tem direito de humilhar o próximo. Ninguém tem direito de humilhar ninguém, irmãos. Ninguém. Porque isso não agrada o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele não tem prazer de humilhar ninguém, mas ele só humilha quem é soberbo. Aleluia. Jesus diz que ele dá graça a quem é humilde, mas quem é soberbo ele abate. Foi o que aconteceu com Ezequias. Mas sabe o que foi o bom, irmão? A palavra dura que muitos dizem, que a palavra dura que a gente fala, que os irmãos pregam através do Espírito Santo, que é esse, irmão? Essa palavra é muito dura. Essa palavra é muito forte. Tem gente aqui que não está... Já ouvi pessoas dizer assim, ó, tem gente que não está preparada para ouvir, não. Primeiro, irmãos, se a pessoa veio à igreja, quem trouxe ela à igreja? Foi o homem ou foi os demônios? Porque demônio nenhum quer ver que a pessoa vem à igreja. Homem nenhum consegue, se não for o Espírito Santo trazer em você. Se foi o Espírito Santo que trouxe você, você está preparado para ouvir o que ele tem para dizer. Então isso é conversa fiada de nego que quer, achando atrapalhar o agir de Deus, e não pode ser assim. O profeta, o crente, o irmão, a irmã que está guiada pelo Espírito, ela não pode ter dúvida. Fala, vai lá, Isaías. Tá bom, Senhor, eu tenho que falar. Coloca a tua casa em ordem, filho, senão morrerás e não viverás. E essa palavra, em um olho de muita gente, não se pode pregar isso não, fala isso aqui não. Mas ela surgiu com um grande efeito no coração daquele homem. Ele se arrependeu amargamente, porque Deus ia matar ele. Mas tem uma palavra que o Senhor volta atrás, é quando ele fala que vai matar o homem, mas o homem se arrepende amargamente, o Senhor volta atrás com a sua palavra. Jona não queria ir lá em Nínive dar a palavra de Deus, não queria, correu. Não, Senhor, não vou falar isso não, isso é muito duro. Poderia ele estar pensando assim, né? Como às vezes eu vejo aqui as irmãs, Senhor, será que eu não vou falar isso não? Porque aí começa a botar assim, não vão aceitar, Senhor, eles não vão me odiar, vai se levantar. Ezequiel profetiza, Senhor, são casa rebelde. Ezequiel profetiza a minha palavra, ouça o que deixa de ouvir, profetiza a minha palavra. Muitos querem bater no peito e dizer que é profeta, que é homens e mulheres do Senhor, mas quando o Senhor manda ele falar a verdade, ele fica dando rodeio. Comigo não tem rodeio não, irmão, porque eu já paguei muito preço esse negócio de rodeio. Dando rodeio, você não fala, você não dorme, você passa mal. Você não dorme, perde a noite de sono, sabe por causa de quê? Não vou falar não, que fulano, vão achar, eu quero saber se vai achar não, irmão.
Nós estamos na posição de servo do Senhor. Se o Senhor te deu, entrega. Se o Senhor mandou tu falar, tu fala. Porque Ele se responsabiliza. Agora você não vai falar o que você quer falar, quer que você vai se dar mal. Você não vai falar aquilo que Deus não mandou tu falar, que aí o vento vai ser ruim para o teu lado. Mas se tu tem convicção do Espírito Santo que está em você, que Ele está mandando tu pregar, falar, fale. Fale porque você está agradando o Senhor e está curando outras pessoas. Porque a nossa imaginação dá uma impressão que, por vou falar isso, o irmão não vai voltar mais. A irmã não vai vir mais. Irmãos, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. O filho, quando o pai está repreendendo ele, ele baixa a cabeça e fica quieto, porque ele sabe que o pai dele está certo. Foi o que aconteceu. Olha o resultado da enfermidade que estava no corpo daquele homem. Ele estava doente. O Senhor falou para o profeta, volta lá. Isso que é profeta, irmão. Como é que pode? Deus me dá uma palavra para o Marcelo e eu falo, vou lá na casa do Marcelo, Marcelo, é assim, 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 que Deus manda falar para tu. Aí ele fica ouvindo, fica quieto. Esse é o recado de Deus, fica com Jesus que eu estou indo embora. O que aconteceu com Isaías? Aí está eu já lá na esquina, o Senhor fala, volta lá. Vai dizer para ele que eu ouvi a oração dele. Olha só, irmão, o que é andar ligado com o Senhor. Isaías não teve dúvida não, irmão. Quando você sabe que é o Senhor que está falando, você não tem dúvida. Ele podia questionar, mas eu falei uma coisa agora, Senhor, e o Senhor vai mandar eu falar outra? Isaías não viu Zedequias se derramando nas lágrimas, não. Ele voltou. E chegou lá, já viu um homem com outro semblante, ele disse, assim diz o Senhor, meu filho. Ele ouviu as suas orações e as suas lágrimas. Ele se agradou desse arrependimento. Ele não vai mais te matar, mas vai te dar mais 15 anos de vida. Que maravilha! E tu vai ser curado dessa enfermidade. Por quê? Porque você se humilhou diante do seu Senhor. Ora calacente labaia. Olha só a importância, irmão. Nós erramos, irmão. Nós somos falhos. Mas quando a gente dobra o nosso joelho e diz, Senhor, tem de misericórdia da minha alma. Eu reconheço, meu Pai, que sou pecador, que errei diante de Ti. Irmão, a ira que estava acesa do Senhor, ela se apaga. Porque o Senhor quer ser reconhecido. Eu quero que os irmãos refletem. Essa palavra é toda nossa, sabe de quê? Nós estamos no caminho certo. Nós estamos praticando o que o Senhor manda na sua palavra. Mas se a gente deixar essa miséria de soberba entrar no nosso coração, irmão, acaba com a nossa vida espiritual diante do Senhor. Você acha por causa de que Satanás foi expulso do céu? Você acha que o primeiro pecado aconteceu onde? Aconteceu lá em cima. Sabe por causa de quê? Porque Satanás se deixou ensoberbecer. Ele se achou que poderia ser melhor do que o Senhor. Ele se achou que poderia tomar o trono de Deus. Olha só que raciocínio. Ele estava mais endemoniado que o demônio que era ele. Só pode, irmão. Quem entrou nele? Foi um outro demônio, se ele é o próprio demônio?
Vamos raciocinar. Foi a soberba que entrou nele, o orgulho que inflamou o coração dele. Ele quis ser mais do que Deus e Deus o expulsou de lá. Para ele não tem mais jeito, porque ele era é um ser espiritual. Para ele não tem mais jeito mas para o homem, enquanto tiver vida, ainda tem jeito. Ainda ele chega no ponto do Senhor. Eu vi um pastor pregar, irmão, que ele odiava a crente, e ele era do quartel, e ele estava numa rodoviária, e foi uma mulher e foi uma criança, que estava no ônibus, foi até ele. Deus mandou falar para ele: homem, se conserta com Jesus. Ele disse: quem é você? Eu sou uma serva do Senhor. Eu não gosto de crente, não. Não gosta? Toma uma posição com o Senhor. O que está falando, mulher? É isso mesmo. Se tu não tomar um jeito, Deus vai te quebrar todinho. Ele mesmo falou, eu vi ele falar. Que nada. Não sei onde que eu estou, que eu não te dou uma coça. Ela disse: tu me respeita, rapaz. Eu sou uma serva do Senhor. Toma jeito na tua vida. Cheio de autoridade. E ele: não sei onde que eu estou, que eu não quebro essa mulher no cacete. Ele falando, hein? Tá bom, passou uma semana. Foi ele para o quartel e disse: ó, o atleta que conseguir fazer mais tempo nesses obstáculos que tem, que eles botam muro, botam coisa, pneu, para as pessoas se arrastejando, coisa para eles subir e pular, aquele que fizer mais rápido vai receber uma graduação. Aí ele falou: ih, isso aí eu brinco. Foi ele, e o homem foi, está ele na frente ganhando, e sobe o obstáculo, passa por debaixo de cerca, pula, passa por dentro de pneu, dentro de ar, aí sobe no muro altão. Quando ele pula, ele erra a queda, se quebrou todinho, ficou paralisado e foi parar no hospital e ficou lá no leito de dor. E ele começou a lembrar da irmã que falou com ele, porque ele era muito soberbo, muito ativo, e ele ficou lá internado. Eu não lembro quanto é o tempo, e a primeira coisa que deram para ele foi uma Bíblia. Um irmão veio não sei de onde e disse: Deus mandou vir aqui e dar essa Bíblia para você. E ele contava também desse irmão que pregava para ele. E está ele lá todo, não tinha, pelos médicos já estava desenganado. Médico nenhum acreditava. Eu não sei quanto tempo que ele passou, mas ele falou que o irmão falou assim: ó, tu vai sair no dia tal e eu vou estar aqui. E ele dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Tudo que falava de Deus para ele, ele acreditava: eu creio, eu creio. E Deus tratando com o homem. Sabe o que aconteceu, irmão? Faltava um dia e ele já estava lendo a Bíblia. Quando faltou esse dia, ele falou: Senhor, é hoje que eu vou andar. É hoje que eu vou receber a minha vitória. Vinha médico não sei de onde, de fora, que ele tinha condição. E quando foi nesse grande dia, irmãos, ele conta que aqueles médicos foram consultar ele, e ele disse: hoje é o dia da minha vitória, médico. E o médico está dizendo: você está ficando maluco? Você nunca mais
anda. Você nunca mais, meu filho, você vai depender dos outros para te levar no banheiro. Eu sou médico há muitos anos. Mas ele diz, eu creio num Deus vivo que pode mudar o quadro e a situação. Eu sei, irmão, que quando ele começou, o irmão entrou e alguém falou assim, quem trouxe esse irmão aqui? O irmão que falou para ele que ele ia receber a vitória, a cura dele naquele dia, apareceu dentro. Quem? Aí chamou segurança. Tira ele aqui, bota ele para fora. Quando o irmão foi chegar até ele, falou, não tem como não. Ele tem algo muito forte nesse irmão. E eu também sou desviado do Senhor, vou aceitar Jesus. E o primeiro aceitou, o segundo não conseguiu ir. Daqui a pouco Jesus batizou geral com o Espírito Santo. Pá! Batizou geral, irmão. Ele contando, olha só que maravilha. O homem levantou da cama. O médico que não acreditava em milagre. Nesse dia, 28 almas, médicos e enfermeiros aceitaram a Jesus como Salvador da sua alma. Olha só, irmão. Como o nosso Deus, Ele quer agir, ninguém pode impedir. Mas sabe o caso de que tudo isso? Porque ele reconheceu dos seus atos. Você sabe o caso de que muitos irmãos nossos vão para o leito? Ninguém sabe, mas Deus está conversando, Deus está tratando. Sabe por causa de quê? Porque o homem ele acha que é mais homem do que todo mundo, que é super-homem. Ele acha que pode todas essas coisas. Ontem, eu tomei um banho, fui lá no Gatão abastecer eu e minha esposa, depois ia passar lá no meu primo. Aí eu cheguei lá, tá 2, 3 carros em cada bomba, e tinha um carro quase lá na pista. Eu peguei e fui entrando direto, o cara buzinou, entrou com o carro voar na minha frente. Ele estava, para mim, ele não estava nem em fila, irmão. Porque quando a pessoa está na fila, ele está encostado no outro. Ele entrou com o carro na minha frente. Eu falei para minha esposa, olha o capeta aí. Aí tá bom. Aí eu estou dando a ré para ir para outra fila. Saiu um carro, ele deu uma ré voado. Saiu da fila que eu ia entrar, entrou lá na frente. Aí saiu do carrão, aí veio na porta, olhou para a minha cara, fez um sinal com a cara, eu fiquei só olhando para os cornos dele. Aí eu encostei o carro no mesmo lado, depois dele abrir a porta, saí e fiquei em pé. Falei, deixa ele vir. Se ele vem, vai falar, Deus! Ele ia cair logo endemoniado, que eu sei que é o demônio. Ia dar só um Deus só para ele cair logo por terra. Porque Jesus disse que a gente não tem que temer o homem que mata a carne. Não tem essa não. Eu não furei a frente dele por maldade, nem por mal. Para mim, nem gás ele ia botar, meu irmão. Eu vou com o meu carro normalmente. Mas o diabo é sagaz, sujo. Mas comigo, meu irmão, se tiver de morrer, vai ter que me matar porque chegou a permissão de Deus. Mas se não chegar, vai cair endemoniado, rapaz. Não tem essa não. O maior é Jesus que está na nossa vida. Eu creio no Deus que anda comigo, que anda contigo. Eu creio. Nós não andamos sozinhos. Por isso que muitas das vezes, irmão, o inimigo usa essas pessoas. E às vezes muitos dos nossos irmãos não têm essa visão. E às vezes passa a luta e passa a prova, até mesmo a humilhação. Possa até que aconteça, mas essa pessoa vai ter que ver com Deus. Fique tranquilo, vai ter que tratar com o Papai do céu, porque Ele abate quem é soberbo. Ele abate, Ele dá graça a quem é humilde. Ninguém aqui, irmão,
é mais cheiroso do que o outro. Nós somos carne, somos osso. Quando ficamos doentes, somos dependentes um dos outros. Precisamos um dos outros. Precisamos da ajuda de um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. E ai de nós se disser que não precisamos. Já é atitude soberba. Porque Deus, Ele trata com a gente de uma maneira que aqueles que nos humilham, passa-se tempo, o Senhor faz vir até a nós precisar de nós. E a gente não paga com a mesma moeda. Não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Em que eu posso te ajudar? E ali ajudar aquela pessoa que se exaltou e tentou nos humilhar, nos envergonhar, e o Senhor está vendo. E quando o justo se cala, Deus fala por ele. Não fique pensando que as coisas que as pessoas fazem com a gente, que igual tem muita gente aí, irmão, que eu não